Há 5 meses atrás, ao lado do senador Sérgio Petecão, PSD, o ex-presidente do Banco da Amazônia, BASA, Marivaldo Melo, foi apresentado em uma quarta-feira em Senador Guiomar como pré-candidato a deputado federal pelo PSD do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A direção do partido do município, comandado pelo deputado estadual Jairo Carvalho, fez uma grande reunião com a presença de dirigentes da sigla, militantes, vereadores, lideranças e cargos de confiança da Prefeitura de Senador Guiomar, além da presença do pastor Pedro Abreu, presidente das convenções das igrejas Assembleia de Deus, no Acre. O senador Sérgio Petecão disse que o ato de apresentação do presidente do Banco da Amazônia, BASA, como pré-candidato pela sigla, vai percorrer todos os diretórios do seu partido no estado. O ex-presidente do BASA disse na reunião, muito emocionado, que o trabalho que vem sendo feito por ele e pelas lideranças do partido o motivou para o seu novo desafio. E disse, vamos fazer reuniões nos 22 municípios acreanos e conversar com o povo e com as lideranças que apoiam o senador Sérgio Petecão, Jairo Carvalho e demais pré-candidatos a deputado estadual do partido. Começamos assim uma caminhada longa, mas estou muito motivado que vai ser uma caminhada vitoriosa, se Deus quiser, destacou Marivaldo na sua apresentação como pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Marivaldo Melo é natural da cidade de Boca do Acre, no Amazonas, mas exerceu a profissão desde jovem no Banco da Amazônia durante muitos anos no município de Sena Madureira e Rio Branco, onde ocupou também o cargo de superintendente do banco no Acre. Marivaldo, ao assumir a presidência do BASA, se tornou o primeiro servidor de carreira a ocupar o cargo no Banco da Amazônia, Acre. Marivaldo, conta pra gente como um pré-candidato ou como um funcionário bem-sucedido numa empresa que é o Banco da Amazônia envereda pela política. Nós temos que ter propósito na nossa vida. Eu sempre gostei muito de política, então a política sempre fez parte da minha vida. Eu acho que a única forma da gente mudar a sociedade é através da política. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ser candidato. Mas eu vendo a situação que nós estamos vivendo hoje, tanto na política como na economia, eu avaliei que eu poderia contribuir. E política a gente faz por grupo, nós não podemos ser candidato de si mesmo. Eu acho que nós temos que ter partidos fortes. E o PSD do senador Petecão me deu a honra, e o presidente Kassab me deu a honra de chamar para mim ser o candidato a deputado federal nessa eleição. Eu sou funcionário público de carreira do BASA, passei por todos os cargos que a gente poderia exercer com meritocracia, sempre participando dos processos seletivos internos do banco, e isso me fez chegar à presidência do banco. Eu, como presidente, nós conseguimos fazer muitas mudanças, foi um momento de dificuldade, mas com muita austeridade nós conseguimos trazer o banco para ser um banco mais moderno. E a gente precisa também fazer isso no país. Nós não podemos mais ter um país da era digital, onde nós temos uma revolução tecnológica e a gente ainda continua com o Estado ainda na era do século XIX, algumas coisas do século XX. A gente precisa destravar o país, porque a economia é muito importante para que todos possam ganhar coletivamente, se a economia vai bem. Então nós precisamos reformar. Temos que ter a reforma tributária, nós precisamos reformar o Estado também, porque não adianta ter a reforma tributária e o Estado continuar gastando mal. O Estado tem que se modernizar para que a gente possa destravar o país, e o Estado tem que ter eficiência, tem que ter tecnologia, investir muito nos processos para que a gente possa desburocratizar. Então, essas reformas, elas são necessárias para que o país possa voltar a crescer outra vez. Nós não podemos ter mais um país com tantos privilégios, nós precisamos cortar esses privilégios. A questão da agricultura, voltando aqui ao estado do Acre, o que é que a gente pensa? O setor agrícola, a agricultura familiar, ela é extremamente necessária para a base da economia. Nós não podemos ter a agricultura familiar. Eu estou andando nos ramais, vendo falta de ramal, o produtor tem que cooperar com combustível para fazer os ramais, para fazer ponte, as cadeias produtivas desorganizadas, nós não temos assistência técnica, muito carente de assistência técnica, então
tem 4 fatores, que é ramal, cadeia produtiva organizada, nós temos que ter assistência técnica e crédito. Hoje, por incrível que pareça, apenas o crédito está funcionando bem. Tem recurso financeiro para financiar, temos outros problemas, questões ambientais, regularização fundiária, que também fazem parte desse processo, mas se nós organizarmos o campo, se nós organizarmos a agricultura familiar, levarmos tecnologia, nós temos com certeza, e uma das bandeiras que eu quero defender na Câmara é um plano safra para a agricultura familiar da região norte, diferenciado do restante, porque aqui nós temos uma situação completamente diferente. Então acho que nós temos que ter renovação na política, nós temos que ter pessoas capacitadas para discutir os grandes temas que a gente precisa mudar, renovar no país. Então isso me motivou a colocar o meu nome junto com o meu partido, o PSD, do senador Petecão, para que a gente pudesse se colocar à disposição da população do Acre para a gente poder fazer com que possamos levar essas propostas, esses grandes temas ao Congresso Nacional e ao próximo legislatura da Câmara Federal. Eu sempre tenho falado que o deputado federal ele é tão ou mais importante do que o presidente. Às vezes fica falando apenas no presidente da República e esquece que o deputado federal ele é extremamente importante nas decisões que vão impactar na vida de cada uma pessoa aqui que está nos ouvindo aqui do portal Alto Acre. O currículo do Marivaldo também já descarta toda e qualquer pergunta. Por exemplo, o Tiririca ganhou uma eleição dizendo que não sabia o papel de um deputado. O currículo do Marivaldo é diferente. Nós nos preparamos, nos qualificamos para você chegar à presidência do banco, a gente precisa disso. Então eu ganhei essa experiência ao longo, mas sempre mantive o meu trabalho com muita responsabilidade e com certeza fizemos esse trabalho por meritocracia, chegamos lá e eu acho que isso, o preparo, para você discutir, o deputado ele não pode ir para a Câmara Federal e apenas falar de emendas parlamentares, né? Como a gente às vezes vê os parlamentares falando apenas das emendas. Eu acho que nós temos que discutir esses grandes temas, que é o papel fundamental do parlamentar, propor, levantar essas bandeiras para que todos possam ganhar coletivamente. A política, a velha política que eu chamo, nos trouxe até aqui. Hoje nós temos que refletir o que nós vamos fazer em 2018, com o presidente da República, com os deputados federais, com os senadores, com os governadores e os deputados estaduais. É importante que a gente escolha os melhores. Nós estamos na época de Copa do Mundo e para a seleção lá sempre vai os melhores. E aqui também na política nós temos que escolher os melhores que possam nos representar. Por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição da população do Acre. O Marivaldo, o que falta para o Brasil voltar a crescer? Eu falei agora da modernidade. Então nós não podemos ter um sistema tributário que eu sempre estou dando exemplo aí da greve dos caminhoneiros, que todo mundo sofreu, né? Aqui a gente teve um impacto menor aqui no Acre, mas a greve dos caminhoneiros ela nada mais é do que a crise econômica que nós estamos vivendo. Os caminhoneiros, quando o Brasil estava crescendo a 4%, 3% ao ano, a demanda de carga aumentou e todo mundo financiou caminhão, aumentou o número de caminhão. Quando o país caiu, o PIB, 10% em 2 anos, que foi o maior abismo econômico que nós pudemos presenciar da história econômica nossa, faltou carga, diminuiu o preço do diesel subindo e o problema não vai ser resolvido dos caminhoneiros, não vai ser resolvido de forma nenhuma com a questão do subsídio ao diesel. Vai ser resolvido se o país voltar a crescer. E para voltar a crescer, nós temos que fazer as reformas necessárias, modernizar o país. O governo tem que gastar menos, cortar os privilégios. E eu acho que é assim que a gente vai voltar a fazer a economia crescer outra vez. Aqui no nosso estado do Acre, falta mais incentivo à agricultura e à pecuária também? Olha, o estado do Acre, ele precisa ter, como falei, a base econômica da agricultura familiar, ela precisa de mais apoio. Nós não podemos ter... como é que o produtor vai fazer o escoamento da produção que ele tem que pagar, ele tem que fazer os ramais. A prefeitura entra só com as máquinas e o produtor tem que entrar. Então, assim, falta apoio, né? O setor primário está travado. A questão ambiental é outra que trava
né, o setor primário. Não é que nós vamos desmatar, é que o Estado tem que dar a resposta para que as propriedades, os produtores possam ter acesso ao crédito, regularizando a sua parte ambiental. Mas quem tem que dizer isso é o próprio Estado, né? O produtor, a partir do momento que ele fez o K dele, o Estado tem a obrigação de devolver a ele, dizendo, está aqui, olha, você tem que fazer isso, 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 em 20 anos, 10 anos, enquanto isso ele vai recebendo crédito. Ele tem que ter aquelas quatro condicionantes que eu falei aqui no início da entrevista. Nós não podemos deixar de ter assistência técnica, que é o grande problema. É por isso que eu defendo que a gente tem um plano safra diferente, né? Nós temos que ter a indústria, nós temos que ter a agregação de valor aos produtos que a gente produz, né? Nós não podemos mais estar importando tudo. Então, um dia desse a gente importava ovo. Nós financiamos uma granja lá em Rio Branco, hoje ela está produzindo 140 mil ovos por dia. Então já supre a necessidade, esse recurso já fica aqui. Nós temos que investir na agricultura, a soja tem que ser trabalhada, nós não podemos ter nenhuma barreira para que a gente não possa produzir. A integração lavoura, pecuária, agricultura tem que existir, isso é modernidade, tecnologia.